Bem-vindo a mais um episódio do podcast mais frio do ano, o Pode Contar Mais. Um podcast sobre contabilidade e um pouquinho mais. Você pode me contar sobre sua vida, sua história, suas coisas, sua jornada, seu trabalho. E hoje estou com um convidado muito especial, um convidado que primeiramente era meu sócio e aí se tornou um grande amigo, Luciano Macário, do Escritório Inteligente. Lu, me conta um pouquinho sobre você, tá tudo bem aí? Bem-vindo! Tá tudo ótimo, contar um pouquinho da gente sempre é meio complicado, né? Porque quando a gente chama pra gente mesmo, mas o Luciano Macário é empreendedor há 20 anos já. Esse ano ao qual nós estamos gravando, claro, 2025, eu farei 20 anos de empreendedorismo. Eu estou inserido na classe contábil desde o início. É interessante a sua pergunta porque antes eu era conduzido como louco, porque eu sou uma empresa de tecnologia. E há 20 anos atrás eu falava, vou colocar a sua contabilidade em dia. Não precisa de retrabalho, não precisa de reprocesso. As pessoas não precisam ficar digitando. E hoje estou fazendo aqui um podcast com você na Times Square, ou seja, o mesmo louco do passado se torna hoje um convidado de um podcast, um palestrante, é muito legal. Sou pai também de 2 filhos, né, lindos e maravilhosos, e marido da Priscila. Então, de verdade, eu estou aqui muito feliz, Fê, pelo seu convite, muito, assim, é uma grandeza demais estar aqui para todo mundo ver. Pessoal, o conteúdo aqui vai ser incrível. Você está pronto para descomplicar? Não, eu estou prontíssima. Eu quero saber quem mais vai estar pronto para descomplicar e para ouvir essa história tão interessante que é do Lu. Lu, mais uma vez agradecer por você estar aqui. E a contabilidade no Brasil, a gente sabe que é muito complexa, muito difícil, bem mais difícil do que aqui nos Estados Unidos. E eu queria que você explicasse um pouquinho como descomplicar a contabilidade. De onde surgiu essa ideia? Por que você começou com esse projeto? Legal, ó, a ideia surgiu pelo seguinte, toda vez que você está pensando num processo, você tem que entender qual que é a alavanca de crescimento para tal. Eu acho que isso é a melhor coisa de se falar. Então, o Escritório Inteligente, ao qual fundei a empresa, ele pensou nisso. Como é que faz para ganhar tempo? Como é que faz para ganhar performance? Qual que é a alavanca de crescimento para tal? Então, eu entendi, há 20 anos atrás, que as coisas que um cliente faz, uma empresa, uma loja, um serviço, o contador refazia para mandar isso de volta ao cliente e também reprocessar ao fisco. Eu olhei bem aquilo e falei assim, uma vez processado, você não precisa processar novamente. Aí eu criei essa ponte, eu criei uma linha de tecnologia que converte as coisas em tempo real. Então imagine que você está sempre na mesma página do seu cliente. O contador, ele deve ser consultor. Contador, consultor. O que faz isso é um pleonasmo, gente. É igual subir para cima, descer para baixo. Só que com a complexidade lá no Brasil, isso foi se tornando cada vez mais distante. Porque o governo vai colocando obrigações acessórias, e aí o tempo vai ficando escasso. Aí eu criei isso. Eu falei, como é que faz para o contador ser protagonista? Como é que faz para o contador de verdade ser ele, por essência, consultivo, para cuidar de verdade do cliente, que são as empresas? Aí, dentro desse fluxo, eu entendi qual era a verdade sobre o contador. O contador, ele é uma extensão de qualquer empresa. Ele é uma extensão genuína do que deve ser a estratégia, o bom gosto, a eficiência, a prosperidade. Então, nós surgimos com esse propósito, transformar e empoderar. Se eu transformo alguém, se eu transformo um empreendedor, eu dou poder a ele. Dando poder a ele, ele tem prosperidade. É dessa linha que vai. Que legal. Ô Lu, e pensando nisso tudo, como que você tem tanto conhecimento da área contábil? Você é formado? No que você se formou? Qual foi a sua educação até chegar para desenvolver um produto tão focado e tão... para desenvolver um produto tão focado e tão voltado para a área contábil? Legal, ó. Toda a minha formação acadêmica, ela é tecnológica. Eu sou tech mesmo, sabe? Eu sou TI puro. Só que eu entendi que tem a ver sempre com o outro. Aliás, vai um corte bom para você aqui. A empresa do futuro é aquela que entende o consumo do agora. O consumo do agora é o seu cliente. Então, se você quer empreender achando que você é o certo, tem muita dificuldade em entender qual que é o certo do cliente. Então, a extensão disso faz você ter sucesso. Bom, qual que é o meu ponto alto aqui?
Eu nasci dentro de uma empresa contábil. E a empresa contábil eu fiquei lá 1 ano. E esse 1 ano que eu fiquei aí há 21 anos atrás, né, que é por isso que eu tenho 1 ano de empresa contábil e 20 anos empreendendo, foi lá que eu entendi como respirar a contabilidade, seja ela qual for. Eu entendi de verdade como transformar um escritório de contabilidade em empresa de contabilidade. Qual que é a diferença disso, Fer? O escritório, ele tem um intermédio tradicional, tem um intermédio como se fosse um despachante, vai, me dá algo que eu te devolvo outro. Uma empresa contábil, você está falando a mesma língua, você está falando pau a pau com o seu cliente, é de empresário para empresário. Então a prosperidade está aí, na empatia. Então eu tenho 1 ano estudando afinco tudo aquilo que o empresário contábil poderia entender como força. E foi aí que eu me desenvolvi como pessoa e aí fundei o Escritório Inteligente, a empresa. Maravilha, que história legal. E Lu, você fala sempre muito de mudar, né? Uma coisa de mindset. Aonde foi a sua virada de chave? Aonde você parou de ser o operacional, o cara que trabalha, pro cara que muda, que cria. As perguntas são difíceis, né? E, e quando você deixou de ser o cara que está lá no operacional para ser o gestor, para criar ideias e para passar isso para outras pessoas também? Eu entendi dentro da minha jornada que você tem sempre 3 pontos fundamentais para sair da operação. Qualquer empresário que está me ouvindo aqui agora tem que se preocupar sempre com estrutura. E o que isso quer dizer? Estrutura é onde você fica, é onde seu colaborador está, é onde o time está. Então tem a ver com mesa, tem a ver com cadeira também. E tem a ver com o crescimento que você vai ter. Hoje você tem 5 clientes, 10 colaboradores. Quantos clientes você vai ter? Como é que vai funcionar essa matemática? Então a estrutura é um problema. Quantas pessoas se fala assim, onde eu estou está muito pequeno, não é assim? Dá para prever isso, previsibilidade. Então, dentro desse fluxo, está aí o primeiro pilar. Se preocupe sempre com a estrutura. O segundo pilar tem a ver com caixa, com grana. Se você não tem dinheiro para executar as coisas, é muito difícil você ter prosperidade. E quando eu falo dinheiro, é realmente reter dinheiro dentro do seu negócio. Tem muita gente que fala sobre CNPJ e CPF. Cara, o seu CNPJ é uma coisa, o seu CPF é outra. E você tem que saber lidar com isso mesmo. Por exemplo, no Escritório Inteligente eu tenho a minha cadeira executiva lá. A minha cadeira executiva não é divisão de lucro. Divisão de lucro é uma coisa, a cadeira executiva é outra. Então eu sou assalariado dentro do meu próprio negócio. Então a gestão de caixa é muito forte em qualquer empresa. E o terceiro, que para mim é o mais forte de tudo, são pessoas. Para mim, tudo tem a ver com pessoas. 100% do seu negócio são pessoas. 100% dos meus clientes são pessoas. 100% dos meus fornecedores são pessoas. Se você não entender de pessoas, você não vai entender de negócio. Então, como é que você sai do operacional, que é a sua pergunta-chave? Sair do operacional é quando você começa a certificar que todos os seus passos não tem mais operação. Tem muita gente que começa assim, eu era do comercial, mas antes de você mandar o contrato para alguém, você manda para mim? Sabe aquela raiz que precisa passar, trazendo para o mundo contábil? Antes de você mandar um balancete, você passa para mim? Então, ou seja, tem muita gente que fala assim, eu saí do operacional. Me fala como saiu do operacional. Então, tem muita coisa que ainda está na operação, porque o pedaço final ainda é dele. E por que isso acontece? Porque não está confiando nas pessoas, que é o terceiro pilar que eu falei. Então, para você sair do operacional, a regra é essa. Você tem que ser um estrategista nato. Em Deus eu acredito, Fer, no resto traga-me números. Sem isso eu não tomo decisão de nada. Ô Lu, e como ser uma pessoa confiante desse jeito? Qual caminho você tomou para se tornar essa pessoa confiante, cheia de si, mas no bom sentido, que sabe o que faz e sabe para que veio? Legal, essa pergunta ela é bem interessante porque a confiança ela tem que ser de você. Você, Fer, tem que ser a melhor versão daquilo que você busca para a tua vida. E quando você entende esse jogo, por que você quer ser diferente de alguém melhor? Então, por exemplo, nós estamos aqui na Times Square. Cara, é tão legal essa versão do Luciano, sabe? É tão legal esse Luciano que um dia eu almejei e hoje eu estou aqui. Então, qual Luciano vem por aí? Existem livros que falam, ou estudos que relatam, que você hoje, você está apenas 10% do seu potencial. Olha que coisa doida. Pô, Lu, você está aqui na Times Square, você está 10%? Pois é. Todo mundo que está nos ouvindo aqui tem que entender que ninguém é mais poderoso que a gente mesmo. A gente tem que mirar sempre a gente. Se eu for uma versão melhor, Fer, eu serei um pai melhor, eu serei um empresário melhor, eu serei um bom marido.
Então, o primeiro, de verdade, potência, força, foco, tem a ver com você, com força. E depois disso, você consegue ajudar o próximo. Tem uma analogia que eu uso bastante, que é a seguinte: quando a gente está no avião e cai uma máscara lá de oxigênio, eles falam, cara, primeiro põe você para você ajudar o próximo. E eu acho que isso deve ser um mantra para todos. Potência, força e foco tem que vir primeiro de você, depois você ajuda o próximo. Ô Lu, e essa autoconfiança, esse estilo de vida, essa visão de vida que você tem, sempre esteve com você? Você se recorda de sempre ser assim? Ou ao longo dos anos ter melhorado, ou em algum momento ter virado uma chave? Você é assim com a sua família? Conta um pouquinho sobre isso. Ó, isso é legal porque o ponto acreditar em mim é a minha vida toda. Agora, o ponto acreditar em mim com alavancas de prosperidade, isso sim tem a ver com talvez 3 livros que eu li, eu vou dar aqui de dica para todos, tá? Nessa ordem que eu vou falar, porque assim, acreditar em você, às vezes você está numa zona também de conforto, mesmo trabalhando muito. Olha que coisa interessante. Sei lá, você trabalha 15 horas, eu posso falar para você, zona de conforto. Aí você vai falar assim, como assim? Você fez essa cara agora? Pô, Lô, trabalho 15 horas. Zona de conforto é tudo aquilo que você tem. Zona de esforço é tudo aquilo que você busca. Então olha que coisa interessante. Eu vou falar um pouco da empresa. Eu tenho lá um Integra Fácil. Você pode levar 15 horas para entregar algo que eu em 1 minuto faço. Qual é a prosperidade? É você estar na sua zona de conforto mesmo trabalhando muito ou na zona de esforço, se preparando, se motivando, se estudando, em busca do conhecimento para tal. Então o que mudou a minha chave foram 3 livros e agora eu vou falar quais foram. O primeiro foi Comece pelo Porquê. Aquilo me veio assim como um socão na minha cara. Eu falei, meu, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui hoje, Fê? Por que de verdade eu não estou fazendo outras coisas? Então quando você sabe o seu porquê, você se torna uma potência ilimitada. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei o que eu vou fazer amanhã, isso é muito prazeroso. Acontece várias coisas no meio do caminho? Claro, pessoal, mas você tem que estar confortável nesse caos. Então, lá na empresa, o processo de onboard, todo mundo tem que escutar o podcast do livro Comece pelo Porquê. Olha que coisa forte. O segundo livro é o Essencialismo. O que esse livro me mostrou? O que é essencial na minha vida? De verdade, sabe? Tirar ruído. Eu estou aqui focado só em você. Não tem outra pessoa que eu estou pensando. Estou focado aqui, nesse conceito, nessa linha de raciocínio que a gente está. Isso é muito poderoso. Então o essencialismo é, durante o seu dia, ou na operação, ou na estratégia, tem um monte de ruído, tira isso da sua vida. E o terceiro e último é uma única coisa. A única coisa. Hoje, por exemplo, Fer, qual que é a única coisa que eu tinha que fazer hoje? Gravar esse podcast. Eu acordei com essa saga, eu me preparei para estar aqui, sabe? Eu tomei um banho pensando nisso. Então, tudo que está acontecendo aqui agora era uma única coisa, uma única coisa. Então, esses 3 livros, eu acho que foi a alavanca necessária para eu me tornar quem eu sou hoje. E agora é sempre me renovar. Esse é o ponto. Que legal, Lu. Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler também, mas eu nunca tinha me voltado para esses 3 livros. Eu já ouvi falar dos 3 livros, mas eu nunca tinha lido. E aí agora é legal que o jeito que você fala me inspira, Lu, queria te dizer isso. Você me inspira, o jeito que você fala me inspira. E aí eu acho mesmo que você é esse tipo de pessoa que influencia outras pessoas. Legal você ter falado dos livros, porque os livros, pelo que eu percebi, foram livros que te deram uma direção na sua vida, né? Então, legal. E eu vou ler esses livros também. Muito obrigada por isso. E aí, eu já disse que você é uma inspiração para mim, mas na área profissional. Lu, eu não conheço muito o Luciano pessoal, né? Saindo um pouquinho dessa área de trabalho, me conta, tudo que você falou aqui agora, você aplica também na sua vida pessoal? Ou sua vida pessoal é separada, você não é tão focado? Me conta como é a sua vida pessoal. Legal, isso aí, porque assim, ó, o que eu falo sempre é o estado presente. O que isso quer dizer? Todo mundo, Fê, ele busca estabilidade, né? Equilíbrio. Nossa, eu tenho que estar equilibrado com a minha família, com o meu trabalho. Cara, isso não existe, tá? Não existe equilíbrio na vida, não existe. Tá todo mundo em prol disso, em busca disso, mas isso não existe. Mas o que existe então? Como é que você é um bom empresário? Como é que você é um bom pai, um bom marido? Como? Quando você acha o que eu falo de intensidade do querer, o estado presente. Estado presente é você se dedicar ao máximo àquela pessoa sempre. Então, por exemplo, eu estive há uma semana atrás
imerso na NASA, sabe? Eu fiquei focado lá. Todos os dias, quando eu chegava de noite, eu fazia um TCC do dia. Eu fazia uma review, eu estudava aquilo, todos os passos feitos e tal. Agora, eu vou passar um período muito forte com a minha família. Então é um estado presente. Então quando eu estou com meu pai, é um estado presente. Quando eu estou com a minha mãe, é um estado presente. Então o que eu falo para todo mundo é de verdade, para você equilibrar o que é desequilibrado, é você se dedicar de corpo e alma toda vez que você está em movimento. Se você decidiu fazer algo, faça o melhor em tudo. Então eu tenho um filho de 2 anos. Quando eu vou lá brincar com ele, eu tenho que entender que ele tem 2 anos. Então logo eu tenho que ter 2 anos. Vem, filho, vamos fazer coisas de 2 anos. E assim, eu tenho uma filha de 17 anos, vamos fazer coisas de 17 anos. Então, quando eu estou com a minha esposa, assim vai. Eu acho que a força tem a ver com um CPF só. E tá aí uma regra que eu acho muito interessante. Tem muita gente que aqui quer ser diferente do que é em casa. Eu sou esse em qualquer lugar. Se eu estiver com os meus amigos, se eu estiver jogando bola, não importa. Eu estou presente em qualquer lugar que eu estiver em movimento. E é legal que toda vez que você fala, você me dá uma resposta, você está sempre falando de algum livro ou de alguma coisa que você estudou. Você é um estudioso, Lu? Eu sou muito estudioso. É. No passado me chamavam de nerd, mas não aquele nerd que tirava 10 em tudo. Isso é interessante. Tá aí uma coisa, tá, pessoal, em reflexão que eu acho bem legal. Sabe aquele lance que a pessoa tira 10, 10, 10, 10, 2 e começa a falar assim, porra, esse 2 você não presta, né? E eu, no colégio, né, na escola, eu era aquele cara média 7, vamos colocar assim. E na faculdade, quando eu tirava 10, e lá na minha faculdade a média era 5, eu nem ia na segunda prova. E todo mundo falava assim, cara, você é louco, porque assim, esse método de ensino e estudo, ele não fazia muito sentido para mim, porque era uma média. E esse lance de você bater uma média, você não chega a lugar nenhum. Ah, vamos aqui estudar isso para você tirar um 5. Eu falei, mas para quê? Então minha força e foco de estudo sempre foi naquilo que de verdade me colocava em movimento, voracidade. Aí eu sou nerd. Aí eu coloco força e foco. Mas eu entendi que todo mundo tem isso. Eu entendi que você tem isso, ela tem isso, todos têm. O quê? Tem a ver com o eixo de felicidade. Eu criei isso. Qual é o eixo de felicidade da Fernanda? Tem algo, Fer, que você é muito, 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 muito boa. E isso eu entendi e faço lá na empresa. Lá todo mundo é protagonista. Todo mundo tem, diz aí protagonista, fala aí protagonista, momento protagonista. Por quê? Porque todo mundo tem algo incrível para somar para a humanidade. Todo mundo. Então, se você colocar isso em foco, nossa, o que você é boa, Fer? O que você nasceu para fazer? O que faz seu coração cantar? Cara, isso me inspira sempre. Então, nesses momentos, eu sou muito nerd. Eu estudo afinco, mas sempre sobre base de pessoas. Todo o meu estudo é feito para pessoas. Eu gosto do comportamento humano, porque é através dele que está o extraordinário. Tudo que a gente está vendo aqui, ó, tem a ver com pessoa. Esse telão que está aqui é para uma pessoa ver. Isso aqui é para uma pessoa assistir. Resumidamente falando, se a gente não tiver uma base de estudo para movimentar pessoas, eu não sei se a gente tem a ver com o mundo que a gente vive hoje. Nossa, que consciência, né? Que legal você pensar dessa forma, porque você trabalha com contadores. E é muito difícil. Hoje eu tô vendo uma gama muito grande de contadores saindo daquela bolha de que contador é número atrás de computador, né? Então eles estão se voltando um pouco mais para o relacionamento, para as pessoas. Então, legal você falar isso, porque seu público-alvo é o contador, que é uma pessoa que está tentando agora sair para o relacionamento, né? Ele está agora descobrindo o network ali. Então, legal você pensar desse jeito e mostrar para as pessoas também o quanto é bom o relacionamento, né? Mas, Lu, eu tenho aqui separado algumas perguntinhas para você, que eu estudei um pouco para estar aqui com você, já que você é esse cara, né? Você me intimida às vezes, de tão bem que você fala. Então, eu vou ler umas perguntinhas e eu queria. É sempre sobre isso, né? Sobre mindset, sobre relacionamento, sobre a pessoa que você é hoje. Então, você me responde aí do jeito que você achar melhor, tá bom? Vamos lá. Qual é a principal mudança de mindset que um empresário precisa ter para passar do fazer tudo para liderar e inspirar? Bem aquela coisa que você estava falando do sair do operacional, né, Lô? Mas vamos entender o que é liderar e inspirar, tá? Porque
você nunca vai ter uma equipe, é importante isso. Eu escuto muita gente falando, eu tenho uma equipe. Se você não conquistar uma equipe, você nunca vai ter nada. Então é assim, ó, você não tem uma equipe, você conquista uma equipe. Quando você conquista, elas estão prontas para movimentar um propósito. Então, muito se fala sobre gerações, talvez, né? Ou então, essa moçada que vem por aí. Eu escuto muito lá no Brasil, ó, essa nova geração não quer nada com nada. E eu sempre falo assim, o que você quer? Você sabe quantos colaboradores você quer? Você sabe quantos clientes você vai ter? Por exemplo, eu sei quantos clientes eu vou ter até o fim do ano. Eu sei qual é a estrutura que eu tenho que ter até o fim do ano. Então, o lance é esse. Você conquista, você dá propósito para todo mundo marchar no mesmo ideal. Então, imagine que tá eu e você aqui. Se eu falar, Fer, vamos para lá, porque aqui tá frio e lá tá quente. Eu não quero saber o que você está pensando. Você tem um propósito, realmente está frio, lá tá quente, você está conquistada. Vamos então, Lu. Tem a ver com isso, tá, pessoal? Eu acho que as pessoas têm que se ligar na conquista e depois ofertar um propósito. Muito bom. E sabe o que você falando sobre isso agora? Eu tô pensando, você tá falando e eu tô pensando lá na minha equipe, né? Que a gente tá na época do tax season, que é a época de declaração de impostos aqui nos Estados Unidos. Eu tô aqui com você e a gente tem uma equipe todinha lá trabalhando, atendendo o cliente, porque cada um tem seu propósito e dentro do propósito de cada um, falando de empresa, tem a minha equipe que tá ali junto comigo, sonhando o meu sonho e vivendo o meu propósito também. Então, assim como deve ser na sua empresa também, né? Sair do operacional realmente não é fácil, mas a gente seguindo esse planejamento que você mencionou aí, acho que vai dar certo sim, e não só para mim, como para todos, né? Tenho mais uma perguntinha que é sobre o conflito de gerações que você acabou de mencionar agora. Como empresários podem lidar com o conflito de gerações, garantindo que a experiência dos mais antigos se una à inovação dos mais jovens e uma cultura sólida? Bem o que você falou, né, Lô? Ó, casa bem essa pergunta com aquilo que eu já comecei a falar, né? Mas vamos refletir sobre isso que me encanta. Eu sempre tive mentores na minha vida, e quando eu falo mentores, não é aquele cara best-seller. Os mentores da minha vida foi aquele que foi o meu chefe um dia, enfim, mentores reais, aqueles que se preocupavam comigo, com o meu bem-estar. Teve um em especial que chamava Silvio. Uma vez ele fez isso aqui pra mim, ó, é até interessante ou engraçado. Ele chegou pra mim e falou: "O que é isso aqui, né?" A mente poluída que você tem quando tem 17 anos, você já começa a falar: "Porra, Silvio, o que você tá falando?" Ele falou: "Não, sério, filho, isso aqui é um laguinho." E ele falava assim: "Você tem tanto potencial, cara, que não é pra você ficar aqui, é pra você conquistar o mundo." Olha isso, o meu primeiro chefe, no meu primeiro trabalho, há tantos anos atrás, ele viu um potencial em mim que eu não via. Aí eu falei: "Cara, o que ele que tá dizendo?" Mas ele gostava tanto de mim, daquilo que eu entregava, e ele fez isso, isso ficou na minha mente sempre. Aí, conforme você vai trabalhando, você entende que nós estamos em convergência, saindo da era do papel e entrando real na era digital. E o mundo sempre mudou, galera, mas não na velocidade que muda hoje. E essa velocidade faz todo mundo ficar de novo no mesmo patamar. Então alguém que tem mais idade, nem vou falar mais velho ou menos idade, está todo mundo no mesmo barco. O que falta? Falta o reskilling, aquisições de novas habilidades. Mas aí vem um pouco daquilo que eu já expliquei aqui. Se você colocar todo mundo no mesmo pote, oferecer de verdade a rampagem. O que é rampagem, né? A curva de aprendizado. Todo mundo vai entender para que lado vai marchar. E esse lado é a busca perfeita para todos. E aí, todo mundo vai aprender um pouco com todo mundo. Tem a experiência gritando, tem o jeito novo de ver. Se todo mundo equiparar a força, você vai atingir o extraordinário. Ai, que maravilha. Eu também, vendo dessa forma que você fala, eu tenho várias pessoas, né, trabalhando comigo, de várias idades também. E é bem isso, a gente consegue unir forças com o novo, com o antigo, né? Eu costumo falar que a minha alma é antiga, eu gosto de tudo que é muito antigo. Mas essa geração nova que está vindo aí, ele está vindo numa modernidade que a gente nem está conseguindo acompanhar, né? E aí, se você conseguir unir esses dois pro prol da sua empresa, é muito legal. Lu, a gente vai encerrar aqui, mas eu queria que você me desse aí uma visão de futuro. Não só a sua visão de futuro, mas para as pessoas que estão vendo, que estão assistindo esse podcast, dá um insight da visão de futuro que você tem para elas, por favor. Ó, visão de futuro,
é tudo e sempre pensar em pessoas. Essas pessoas que eu tanto falo e defendo, é que tudo que estão fazendo tem a ver com pessoas. Tem alguém hoje em algum porão criando uma solução que vai mudar o mundo amanhã, mas essa solução é para dar conforto para as pessoas. Todo mundo tem que pensar mais no pai, na mãe, na família. Então essa falta de tempo que a gente tem hoje, quantas vezes você vai dormir e fala, pô, eu queria que meu dia fosse mais longo, não é assim? É todo mundo que tem esse problema de falta de tempo, é porque não entendeu que a tecnologia desse futuro ou desse presente está aí para nos confortar. A tecnologia está aqui para nos servir. Qual que é a tecnologia certa? É aquela que propaga o seu verdadeiro eu. É aquela que coloca você no estágio onde você é protagonista, como a Times Square é para o mundo. Então a minha visão de futuro é que você entenda que se você estiver trabalhando como uma máquina, isso você deve parar de fazer. Você não é um robô, você é um ser humano. Então para você ser humano, deixe as máquinas trabalharem para você se confortar no estágio presente, que foi o que tanto eu falei aqui. Então, seja você, pessoal, a mudança que você quer nesse mundo lindo que você habita. Maravilhoso. Lu, você é inspirador e eu sou sua fã, viu? Eu te sigo e quero continuar seguindo, porque toda vez que a gente se encontra, você tem algo novo para me falar e eu aprendo com você. Obrigada por estar aqui. Espero que as pessoas que assistam sintam essa inspiração que vem de você. Muito obrigada, viu? Fer, foi maravilhoso estar aqui. Nem parece que está frio. Foi muito bom. E vamos mandar um Bora Let's Go para eles. Vocês estão prontos para descomplicar? Bora Let's Go! Bora, let's go!